Capítulo 5. A geometria da loucura. O círculo de fogo era a única realidade que restava. Além das chamas crepitantes, alimentadas com o último óleo das lanternas e com a madeira das lanças quebradas, Yen havia deixado de ser uma cidade de pedra e se tornado um oceano de escuridão consciente. Sor Ctefon e Gotover estava sentado no centro do círculo, os joelhos puxados contra o peito, a espada desembainhada em seu colo. A lâmina de aço do castelo, forjada em Vila Velha, parecia ridícula ali. O que o aço poderia fazer contra a ausência de luz? O que o metal poderia fazer contra as sombras que se descolavam das paredes para caçar? Ao seu redor, os 15 homens restantes estavam encolhidos como crianças assustadas. Eles não falavam mais. O silêncio de Yen havia infectado suas línguas. Quando um deles tossia, o som era abafado, engolido pelo ar denso antes de ecoar. Mestre Thorne estava perto da borda do fogo. O velho erudito não olhava para as chamas. Ele olhava para a escuridão além delas. Ele sussurrava para ela. Thorne, chamou Ctefon, sua voz rouca pela desidratação e pela fumaça. Afaste-se da borda. Se o fogo baixar. Eles não têm pressa, Sor Ctefon, disse Thorne, sem se virar. Sua voz tinha uma calma terrível, a lucidez final dos loucos. O tempo não existe para a Pedra Negra. Eles esperaram 10.000 anos. Podem esperar nossa lâmpada apagar. O que são eles? Perguntou Pique, o mercenário, seus olhos injetados de sangue varrendo a escuridão. Demônios. Fantasmas dos construtores. Não, disse Thorne, pegando um punhado de cinzas e deixando escorrer pelos dedos. Não há construtores, Pique. Eu lhe disse. Yen não foi construída. Ela foi depositada. Como um fungo. Como um câncer na pele do mundo. As sombras não são fantasmas. Elas são os anticorpos. De repente, o fogo estalou e diminuiu quando uma rajada de vento frio, vindo de lugar nenhum, varreu a praça. A barreira de luz encolheu. Naquele momento de penumbra, uma das sombras avançou. Não era humanoide. Era uma forma geométrica impossível, um ângulo agudo de escuridão que deslizou pelo chão como uma lâmina de óleo. Ela tocou a bota de um mercenário chamado Jarete. Jarete não gritou. Ele apenas achatou-se. Ctefon assistiu, paralisado pelo horror, enquanto a tridimensionalidade de Jarete colapsava. O homem foi puxado para o chão, não para baixo da terra, mas para dentro da superfície da pedra. Sua carne, seus ossos, sua armadura, tudo se tornou bidimensional, uma pintura grotesca esticada no pavimento negro. E então, a pintura deslizou rapidamente para a escuridão, absorvida pela cidade. Eles nos querem planos, riu Thorne. Eles nos querem como páginas em um livro. O pânico quebrou a disciplina restante. Para o rio, gritou Pique. Temos que chegar aos barcos. Não saiam da luz, rugiu Ctefon, levantando-se. Mas era tarde demais. Pique e 3 outros homens correram. Eles saltaram sobre as chamas minguantes e mergulharam na escuridão da praça. Ctefon esperou pelos gritos. Esperou pelo som de luta. Mas não houve nada. Nem o som de botas correndo. Assim que cruzaram a linha da luz, eles simplesmente deixaram de existir sonoramente. Ctefon viu suas silhuetas correrem por alguns metros e então, elas se fundiram com as sombras das torres. Uma fusão suave, como uma gota de água caindo no mar. Eles se tornaram parte da arquitetura. Ctefon caiu de joelhos. A febre queimava seu cérebro, fazendo as torres ao redor parecerem se curvar sobre eles, como dedos de uma mão gigante se fechando. Estamos sendo digeridos, murmurou Ctefon. Estamos sendo arquivados, corrige o Thorne. O mestre se levantou e caminhou em direção à escuridão. Thorne, não! Ctefon tentou agarrá-lo, mas estava fraco demais. Thorne parou na fronteira da luz. Ele se virou para Ctefon. O rosto do mestre estava mudando. Sua pele estava ficando cinza, lisa, oleosa. Seus olhos haviam desaparecido, substituídos por poços de sombra. A Pedra Negra recorda tudo, Ctefon, disse a coisa que fora Thorne. Sua voz não vinha de sua boca, mas parecia emanar das pedras ao redor. Valíria era barulhenta. Yen escuta. Venha. O conhecimento é infinito aqui. Thorne deu um passo para trás.
A escuridão o abraçou. Não houve violência. Ele simplesmente se dissolveu, tornando-se mais uma sombra na praça silenciosa. O fogo estava morrendo. Restavam apenas brasas. Ctefon olhou para os 5 homens que sobraram. Eles estavam catatônicos. Ele sabia que não podia ficar. Ficar era aceitar o destino de Jarete e Torne. Ele tinha que tentar. Mesmo que fosse impossível. Ele pegou a última tocha, a única que ainda tinha uma chama viva. Levantem-se, ele ordenou, mas sua voz era um sussurro. Vamos para o rio. Os homens não se moveram. Eles estavam olhando para as próprias mãos. A pele deles estava ficando cinza. Ctefon percebeu então. Não era necessário que as sombras os tocassem. O ar de Yen, a radiação daquela pedra oleosa, já estava fazendo o trabalho. Eles já estavam se transformando. Ctefon virou as costas para eles. Ele não podia salvá-los. Ele mal podia salvar a si mesmo. Segurando a tocha como um escudo sagrado, Sor Ctefon Igotover começou a correr. Não para fora da cidade, mas para o labirinto, rezando para que sua memória do caminho para o rio fosse real, em um lugar onde a realidade era apenas uma sugestão. Capítulo 6. O rio que corre para cima. Correr em Yen era como correr dentro de um sonho febril. A tocha de Ctefon lançava um círculo de luz trêmula de 3 metros. Além disso, o mundo era um abismo. Mas o que ele via dentro desse círculo não fazia sentido. As ruas mudavam. Ele tinha certeza de que a Avenida dos Monolitos era reta, levando diretamente ao cais. Mas agora, ela se curvava e se retorcia. Paredes de pedra negra surgiam onde antes havia cruzamentos. Escadarias desciam para túneis que cheiravam a ozônio e sangue velho, túneis que não estavam lá no dia em que chegaram. Ctefon corria, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Sua respiração era um chiado doloroso. A febre havia secado sua boca, e sua língua parecia um pedaço de couro na garganta. Junte-se a nós, sussurravam as paredes. A carne é fraca. A pedra é eterna. Ele viu vultos nas janelas sem vidro das torres. Rostos pálidos, alongados, que o observavam passar. Eram os rostos de sua tripulação? De Aenys Targaryen e seus homens perdidos? Ou de criaturas que estavam lá antes da humanidade nascer? Ele dobrou uma esquina e parou abruptamente. Diante dele, o caminho terminava. Não em um muro, mas no rio. Mas não era o rio Zamoios. A água era negra, espessa como alcatrão, e fluía para cima. Ela subia pelas paredes de um grande edifício, desafiando a gravidade, espiralando em direção ao céu sem estrelas. Ctefon recuou, tonto. A geometria da cidade havia se dobrado sobre si mesma. Ele estava preso em um nó espacial. Não é real, ele disse em voz alta, tentando quebrar o feitiço. É a febre. Eu sou Ctefon Igotover. Eu estou em Sotórios. Ele olhou para a tocha. A chama estava ficando azul. Estava morrendo. Desesperado, ele viu uma abertura estreita à sua esquerda. Um beco. Ele se lançou nele, raspando os ombros na pedra oleosa. A sensação era repugnante, como tocar a pele de um réptil doente. O beco se abriu de repente, e Ctefon quase caiu de cara na lama. Lama. Ele ergueu a tocha. Ele estava fora. Diante dele estava a margem do rio Zamoios real. A água marrom e lenta, o cheiro de podridão vegetal, o som distante, mas glorioso, de insetos. Ele havia saído de Yen. Ele começou a rir. Uma risada histérica, quebrada. Ele correu para a margem, caindo de joelhos na lama, sujando as mãos naquela terra imunda e viva. Nunca a sujeira pareceu tão sagrada. Os barcos, ele engasgou, olhando para o rio. Os botes estavam lá, ancorados onde os haviam deixado. Ctefon entrou na água, ignorando o medo de crocodilos ou piranhas. Ele nadou desajeitadamente até o primeiro barco, puxando-se para a borda. Acordem, ele gritou, subindo no convés. Temos que ir. Eu sou o único que... Ele parou. O barco estava vazio. Mas não estava vazio como se tivesse sido abandonado. As roupas dos remadores estavam lá, dispostas nos bancos como se homens invisíveis estivessem sentados nelas. E no centro das roupas, onde deveria haver carne,
havia poças de resíduo oleoso e negro. Ctefon tocou o mastro do barco. A madeira estava mudando. Veios de preto corriam por ela, transformando o carvalho em pedra oleosa. Ele olhou para os outros barcos. Todos iguais. A infecção de Yen não estava contida nas muralhas. Ela havia se espalhado. Não, Ctefon sussurrou. Ele olhou para suas próprias mãos. À luz da tocha moribunda, ele viu. As pontas de seus dedos estavam cinzas. A rigidez que ele sentia não era cansaço. Suas articulações estavam calcificando. Sua pele estava se tornando a pedra. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava dura. Ele olhou para a cidade. Yen estava lá, suas muralhas titânicas pairando sobre a selva. E Ctefon percebeu a verdade final. Ele nunca havia saído. A margem do rio, a lama, os barcos, eram apenas uma extensão da cidade. Uma ilusão cruel ou uma digestão lenta. Ele sentiu suas pernas se fundirem com o convés do barco. Ele tentou levantar a espada, mas sua mão já era uma massa sólida de matéria cinzenta. Ele não sentia dor. Apenas um frio infinito e uma compreensão cósmica. Ele não estava morrendo. A morte seria uma libertação. Ele estava sendo adicionado. Sua mente, ainda humana, lutou uma última vez. Ele pensou em Vila Velha. Na Torralta. Na luz do farol que guiava os navios. Aqui não há farol, sussurrou a voz de Thorne em sua mente. Aqui há apenas o abismo. A tocha caiu de sua mão petrificada e sibilou ao atingir a água oleosa no fundo do barco. A escuridão caiu. Sor Ctefon e Gotover, explorador, erudito e segundo filho, permaneceu de pé no barco, uma estátua perfeita de agonia e admiração, olhando eternamente para a cidade que existia antes do tempo e que existiria depois que o último homem virasse pó. Na selva ao redor, os macacos começaram a gritar novamente, um som de escárnio contra o silêncio da pedra. Mas em Yen, nada se movia. A coleção estava completa. Mais uma alma arquivada na biblioteca do Inferno Verde. Fim.